Meu nome é Tiago, eu sou médico, né, graduado na Federal de Pernambuco e faço militância na área da saúde desde a minha graduação, no Movimento Estudantil de Medicina, no SEBS, no Movimento de Médicos Residentes. Estamos aí na luta da defesa do SUS desde a época da graduação. Eu faço parte do SEBS já há algum tempo, estou aqui há uns 2 anos, né, construindo o núcleo do SEBS lá na cidade de São Paulo, na diretoria do SEBS, na última diretoria eleita do SEBS, e faço mestrado de saúde pública na USP, onde eu estou estudando justamente a reforma sanitária e o papel também do SEBS nesse processo todo de implementação do direito à saúde no Brasil. Bom, a saúde de fato ela não pode se circunscrever apenas a um sistema de proteção e de cuidados por conta que a saúde ela não é determinada apenas dentro do seu setor. É importante que a gente compreenda isso, que assim que são vários os determinantes que contribuem para que as sociedades tenham ou não tenham saúde. Então é fundamental que a gente entenda, por exemplo, que a questão da terra, do acesso à terra, do acesso à assistência social, do acesso a saneamento básico, do acesso à educação, do acesso à renda, tudo isso faz parte de um conjunto que faz as populações terem ou não terem saúde. Então, uma população, por exemplo, que pode ter um sistema de saúde até determinadamente adequado, mas não tem um saneamento básico, não tem uma renda que consiga dar alimentação para toda a família, que a família não consiga ter educação para promover o autocuidado e que as pessoas dependam menos do sistema de saúde, inclusive, são sociedades que não vão conseguir atingir um patamar bom de saúde, até porque a saúde não se resolve só dentro da sua caixa. Bom, é bem interessante a gente comparar o período que o SEBS apresentou o documento A Questão Democrática na área da saúde e com o que se relacionava ali. Nós passávamos por um processo ali muito interessante na sociedade brasileira, que era um processo de redemocratização, mas que a sociedade estava clamando por direito. Nosso país, antes de 64, era um país que estava clamando por grandes reformas, era um país que estava clamando por um sistema público de saúde, por um sistema de assistência social, por unificação dos institutos da Previdência, inclusive na época, com direitos para a população, principalmente por conta da realidade sanitária que a gente tinha no país nos anos 60. Era um momento que o mundo inteiro estava vivendo o modelo do Estado de Bem-Estar Social. Era um modelo que a Europa estava vivendo isso, era um modelo que no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa inteira já estava vivendo esse processo. Esse processo foi estancado em 64. E nós passamos 21 anos tentando redemocratizar a sociedade brasileira para que a gente conseguisse ter um sistema público de saúde de qualidade. Então, esse processo aí no qual se insere não só o documento, mas a própria fundação do SEBS, e a fundação do Movimento da Reforma Sanitária, ele é um processo fundamental para que a gente articule democracia com a democratização do bem público, com a democratização dos direitos, com a democratização da renda, com a democratização da terra. Então, naquele momento ali, o SEBS, quando apresenta aquele documento, ele se coloca como uma questão que eu chamaria de uma semente fundamental para que a gente tivesse a construção do sistema público de saúde depois. Então, era um processo de redemocratização. A sociedade brasileira queria mais, a sociedade brasileira queria direitos, ela queria ampliar, queria que aquele Estado autoritário viesse abaixo para que o povo de fato pudesse governar e ser povo e ser feliz. Hoje, 30 anos depois, nós temos questões que a gente precisa avaliar de todo esse período do que aconteceu, mas fundamentalmente no ano de 2016, que eu tenho brincado que é o ano zero do mais recente golpe que a democracia brasileira sofre, né, que nós estamos no ano zero, no ano que acabou de ser dado esse golpe, a gente consegue perceber o quanto que a questão democrática, e não só da democracia na metafísica, mas na democracia com substância, uma democracia radical, uma democracia vinculada a um projeto de sociedade justa, que o SEBS defendia em 76, ele ainda é atual. Nós vivemos hoje num período, estamos caminhando para um processo cada vez mais autoritário, de cerceamento de direitos, de cerceamento de falas, de cerceamento de opiniões e de cortes em todo tipo de política pública humanamente, do ponto de vista civilizatório, que vem avançando do ponto de vista civilizatório. Então, o que a gente debatia, o que o SEBS, eu falo a gente, porque eu me sinto parte desse processo inteiro, mas o que debatíamos nos anos 70, naquele documento, quando a gente vai olhar hoje, ele está mais atual do que nunca. Que nós precisávamos discutir com substância a democracia que a gente quer para o país hoje, vinculada a um outro projeto de saúde. O SEBS, ele é eu vou dizer assim, ele é um ator político nacional que ele perpassou o período
reabertura democrática, o período da reabertura teve um papel fundamental e o período pós-reabertura democrática. O SEBS, ele não é só, eu conheci o SEBS por referência nos meus livros, na graduação. Na época que eu entrei na graduação em medicina, o SEBS ainda não havia sido refundado. E aí o SEBS é refundado no período que eu estou na graduação em medicina, e a gente começa a perceber que é um ator político que teve um papel tão fundamental no processo de redemocratização do Brasil, volta a ter vigor, volta a ter vida, volta a intervir novamente com força no cotidiano da sociedade brasileira. Então o SEBS, ele fez parte, ele é uma das instituições fundamentais para que a gente consiga democratizar não só o conhecimento, mas democratizar os acessos de debate, democratizar a politização, para que a gente consiga fazer com que a sociedade brasileira ela avance para um outro patamar de consciência. E o SEBS, com certeza, cumpre esse papel. Cumpre o papel fazendo o debate da consciência sanitária. Que é isso que a gente tem que fazer, resgatando um projeto de reforma sanitária que a gente tinha nos anos 70 e 80. Olha, como eu disse anteriormente, eu era graduando na época, eu era muito novo e estava percebendo, né, via por documentos e tal pela internet, que o SEBS estava sendo refundado, a entidade que eu conhecia apenas como referência bibliográfica do grande papel que teve para a formulação do Sistema Único de Saúde, que eu estava vivendo ali no começo da graduação em medicina. E quando eu vi o SEBS ser refundado, a gente ali na militância do movimento estudantil, de medicina, falou assim, olha, aqui está um ator político que a gente precisa ajudar a fortalecer a partir desse momento agora, quando a gente tiver quando a gente sair da graduação, quando a gente sair da faculdade, a gente precisa ajudar a fortalecer esse processo aqui, porque é um ator político que olha o que fez. Se muitas vezes a gente acha que, não, mas a gente tem muito problema com o SUS está longe dos nossos sonhos, é verdade. Só que se a gente considerar que 40% do parlamento que a gente tinha, formulando a nova Constituição, tinham sido de apoiadores do regime militar, tinham sido da Arena e do PDS, e pensar que a gente conseguiu chegar de forma tão organizada naquela Constituição de 88, o SEBS cumpriu um papel fundamental. Um papel fundamental de levar os anseios da sociedade civil para aquele momento ali, para tensionar um projeto progressista na Constituição de 88. Olha, eu ajudei a refundar o núcleo do SEBS de São Paulo, que era o núcleo histórico da cidade de São Paulo, que na verdade foram dos primeiros núcleos do SEBS, né, na história do SEBS, e só que a gente refundou esse núcleo com uma cara nova. Na verdade, nós chamamos, inclusive, vários professores, históricos participavam, só que por conta de agendas tem muitas dificuldades. E a nossa ideia, a nossa iniciativa ali dentro é de atrair a juventude. O SEBS, o núcleo do SEBS lá na cidade de São Paulo, que é a experiência que eu venho tendo do núcleo do SEBS, é o núcleo que a gente brinca que é o núcleo de encantamento. A gente quer encantar mais pessoas para a luta do direito à saúde, formar mais gente no espírito crítico, porque nós estamos dentro de uma faculdade, nós nos reunimos na Faculdade de Saúde Pública da USP, que é um prédio histórico que o nome é Instituto de Higiene, né? E que a gente quer tensionar para que aquele modelo de saúde que é defendido e discutido naqueles corredores, ele seja um modelo de saúde transformador e não um modelo de saúde meramente reprodutor da ordem. Então a gente tem um cuidado de que aquele núcleo nosso seja sempre acolhedor e sempre sendo aberto para os jovens, para que os jovens, os estudantes de graduação que passam por aquela faculdade, eles se sintam acolhidos e a gente ajuda eles a se formar. A gente brinca muito que é a coisa do oferecer a pílula azul e a pílula vermelha da Matrix, né? E assim, a gente brinca que a gente quer ser produtores de pílulas vermelhas, para que a gente conseguir trazer mais gente para essa luta do direito à saúde. Eu acho que as questões, são menos questões de como se fosse uma coisa que paira sobre nossas cabeças e ele é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim, como mais umas soluções mais tranquilas do ponto de vista comunicacional e de que a gente consiga dialogar com mais tranquilidade. Desculpe. A resposta foi sem... Você tem que repetir, porque a minha voz não aparece. Desculpa. Foi bom porque até passou. Eu acho que essa questão de ser... Eu acho que a relação entre os núcleos e a diretoria nacional do SEBS, e é essa questão que a gente tem que articular já num movimento, num processo único, eu acho, de formulação
política e teórica, inclusive, né? De pesquisa, inclusive pesquisa engajada na prática social, ela precisa, a gente precisa dar saltos de qualidade, mas isso são saltos de qualidade que acredito que os núcleos, junto com a diretoria, eles conseguem ir ajustando ao longo do tempo. Então, a gente conseguindo ter mais reuniões com os núcleos, a gente conseguindo ter um espaço de meios que a gente comunique mais, que a gente debata mais, que a gente consiga formular mais. Eu acho que muitas vezes, e aí isso acontece muito, boa parte dos nossos núcleos, eles têm um ativismo muito forte. Eles vão para a ocupação, eles vão para conselhos locais de saúde, municipais, estaduais, e muitas vezes a gente não consegue ter nos espaços do núcleo um espaço também de formulação da política. De entender um diagnóstico daquela cidade. O núcleo de São Paulo, ele tem que ter uma tarefa de fazer um diagnóstico sanitário da cidade de São Paulo, um diagnóstico das forças políticas que discutem aquilo lá. Porque isso daqui, juntando com os vários núcleos que nós fazemos no país, pode fazer com que a nossa diretoria nacional ela tenha um substrato para que a gente consiga dirigir um processo político de disputa da saúde do SUS no Brasil inteiro de forma coordenada, de forma orgânica, de uma forma em que os núcleos e a diretoria eles vão se confundir numa coisa só. Eu acho que esse é o tipo de relação que a gente tem que almejar dos núcleos com a diretoria para frente. Eu acho que a gente vem conseguindo, com algumas dificuldades, por conta de agendas, porque nós somos todos militantes, mas somos trabalhadores, somos professores, somos pesquisadores, somos estudantes. Então nós temos nós não ganhamos para isso, senão é o nosso trabalho. E aí isso é uma dificuldade, porque nós fazemos por amor, por dedicação e por acreditar num sonho de um país mais justo. E eu acho que é esse o sentimento que tem que permear essa relação que a gente vai costurando entre a diretoria e os núcleos para frente. Agora mesmo, acabei de conversar com a companheira lá de São Paulo, nós estamos fazendo muitas relações com vários sindicatos e várias frentes. Então, por exemplo, daqui a 2 semanas eu estarei num debate lá no Sindicato de Servidores Públicos da cidade de São Paulo. 2 semanas atrás, eu estava num debate com o secretário estadual de saúde de São Paulo, levado pelo movimento de usuários. E nossa companheira, Gabriela, vai estar daqui a 2 semanas também, na semana que vem, ela vai estar numa plenária internacional dos movimentos da ALBA, que vai ter lá na cidade de São Paulo, que ela vai estar lá representando o nosso núcleo. Então, nós estamos abrindo frentes com a igreja, com a CNBB, com algumas comunidades, nós começamos a desenvolver alguns projetos de formação política em saúde, de discutir com os delegados dos movimentos de usuários, que vão para as conferências, que participam dos conselhos locais. O Núcleo de São Paulo tem feito muito isso. É de a gente estar fazendo articulações com esses movimentos e nos atos contra o golpe que houve nesse país no ano de 2016, nós cerramos fileiras junto com o Movimento de Saúde pela Democracia. Fizemos vários atos na Faculdade de Saúde Pública, fizemos atos no vão do MASP, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, fizemos atos na Avenida Paulista, fizemos uma performance até teatral que as meninas prepararam sobre a morte do sistema público de saúde no meio da Avenida Paulista. Então, assim, nós temos criado coisas diferentes. Precisamos avançar, precisamos atrair mais gente, mas eu acho que a criatividade e o dinamismo dos núcleos é uma coisa que dá vida e vitalidade para o SEBS na base. Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que sempre estar prezando por manter. Não foi uma preferência, a princípio, a preferência de falar o sistema público de saúde não foi uma coisa mais, vamos dizer assim, de uma vitória do inconsciente do que de fato, uma opção política. Porém, valeria a discussão sobre isso daí hoje, inclusive. Daí o quê? Essa questão da diferenciação entre o sistema público e o sistema único, hoje, valeria uma diferença. Porque nós temos hoje um ministro golpista da saúde, que ele coloca pra gente, que fala, inclusive, que infelizmente não foi só ele que falou, mas é que ele é o ministro o ministro de toda a saúde. Só que ele se coloca como se fosse um ministro do mercado, ao invés do que a coisa que é pública, que é o sistema único. Nós, quando criamos o SUS, nós criamos o SUS para ele ter um papel importante e o mercado privado ser residual, ser absolutamente complementar dentro do sistema público de saúde. O que aconteceu com o processo, com a dinâmica do capitalismo brasileiro, com a dinâmica do processo de consolidação do sistema único de saúde, foi o inverso. Hoje a gente tem o SUS muitas vezes sendo usado como resseguro do sistema privado e isso está sendo reforçado pelo atual governo golpista. O atual governo golpista está querendo colocar o SUS no lugar residual do sistema privado. Essa proposta dos planos privados de saúde, por exemplo, quer dar conta disso daí. E é uma das coisas que eu acho que a gente tem que combater para que o inconsciente não nos pregue peças.
é absolutamente necessário que nós retomemos hoje o debate do Sistema Único de Saúde. Nós precisamos colocar o debate do Sistema Único de Saúde enquanto um sistema fundante e ligado com a ordem social. Um sistema ligado com a assistência social, um sistema que está ligado com a Previdência, que está imbricado numa coisa só e não está separado. Nós precisamos fazer esse debate novamente hoje com a sociedade brasileira, porque hoje foi funcional para o capitalismo brasileiro separar essas grandes áreas, localizar uma crise na Previdência, outra crise diferente na saúde, outra crise na assistência social, como na verdade nós temos uma crise desse Estado brasileiro que quer manter os ganhos do capital e não permitir um financiamento do direito público. Do direito público de uma forma geral, do direito à assistência, do direito à previdência, do direito à saúde, que é o que a gente chama de direitos universais. É da universalização dos direitos de uma forma geral. Então é preciso e fundamental que a gente volte a discutir isso, porque nós temos hoje uma tentativa de focalização da política pública de saúde, de um retorno de 40 anos. Nós temos a tentativa de focalizar a política pública de saúde nos mais pobres, nos mais desassistidos, nos desvalidos. Não é à toa que nós temos hoje uma política de Estado em que o presidente da República nomeia a sua esposa enquanto primeira-dama para coordenar políticas sociais. Nós estamos retrocedendo na história com a política de primeiro-damismo, onde as damas dos oligarcas elas cuidavam da caridade. Nós não queremos caridade, nós queremos política pública. Nós queremos política pública e direitos universais, porque cidadãos e cidadãs brasileiros lutaram por isso na redemocratização brasileira e continuam lutando por isso até hoje. E é esse cidadão e cidadã que sustenta esse Estado brasileiro que precisa fornecer esses direitos universais para todos. Desde que nós já fundamos o Núcleo de São Paulo, a diretoria vem pedindo para o Núcleo de São Paulo para cumprir alguns papéis de representação quando acontecem grandes eventos ou reuniões importantes e estratégicas na cidade de São Paulo. Então, por exemplo, nós tivemos reuniões não só com a CUT, mas com a... Oi? Sim. Nós tivemos reuniões com a... Não, pode ser, nós tivemos. Pode ser? Pode ser? Pode. Então, nós viemos e fizemos representações do SEBS, na verdade, não é da diretoria, mas da entidade, de uma forma geral, em reuniões com a CUT, com a Secretaria-Geral da CUT e com algumas fundações, para discutir a questão do TISA, que era o tratado, um tratado internacional de liberalização da área de serviços no mundo inteiro, onde 30 países estão querendo liberalizar essa área de serviços. Nós, do SEBS, fomos em 3, representando a entidade nacionalmente para consolidar e trazer esse debate para o núcleo. Nós fizemos representações também e continuamos acompanhando a plataforma de descriminalização das drogas, a plataforma nacional, que faz um debate muito avançado para a sociedade brasileira sobre essa questão. Nós tivemos representação nas reuniões da Frente Brasil Popular, que vem sendo lá em São Paulo, do Colegiado Nacional, o Núcleo de São Paulo vem se representar lá. Então isso é fundamental, eu acredito, essa relação que se estabelece, porque ajuda aí amadurecendo e empoderando os núcleos. A gente vai formando novos quadros nos núcleos, participando dessas reuniões. Muitas vezes os companheiros e as companheiras são companheiros jovens, novos, que não têm muito traquejo desse tipo de reunião, se sentem meio inibidos, mas aí com o tempo vão se apropriando, vão trazendo o acúmulo desses espaços para dentro da entidade, para dentro do núcleo, e isso é fundamental. Eu acho que esse tipo de representação, por exemplo, na cidade de São Paulo, ele fez amadurecer muito jovens quadros nossos, A gente tem companheiras nossas que são estudantes da graduação ainda, que estão com um nível de debate, um nível de compreensão absurdo, porque começaram a compreender que a política não é só aquela coisa da metafísica, que nós vamos para uma discussão da política real, do mundo concreto, e aí as coisas mudam um pouco de figura. Eu acho que isso é fundamental para que os núcleos se empoderem e construam novas mentes pensantes que vão estar aí lutando por nós. Isso é fundamental para que a gente vá forjando novas mentes, novos quadros, novos intelectuais que vão estar construindo essa luta conosco. Nós pedimos, isso é uma coisa que a gente já vem pedindo lá dentro, essa questão da relação do retorno das representações, nós vemos pedindo que os núcleos, que os representantes do núcleo na reunião, eles escrevam relatos de volta e enviem para a diretoria, coloquem na lista do SEBS, etc. Então, nós fizemos isso na reunião do TISA, fui eu, inclusive, que participei, mandei um relato para a diretoria, mandei um relato para a nossa lista, para o WhatsApp, para que as pessoas soubessem o que era, mandei alguns textos e tal. O pessoal que vem fazendo representação na Frente Brasil Popular
que é a Cátia e a Paulinha, vem mandando relatórios para a diretoria sobre as participações lá na plataforma Política de Drogas Idem, e a gente vem sempre tentando fazer isso daí, né? Assim, a gente precisava de um canal, acredito que desde o último simpósio, com um canal melhor de comunicação, né? Nosso núcleo, ele agora, nesses tempos do golpe, estava muito focado na questão das lutas contra o golpe, então praticamente não participamos de reuniões de representação maiores, mas acredito que coletivizar dessa coisa, colocar um relatório, olha, que a reunião foi assim, essa foi o tipo de participação, eu acho que é fundamental para que a gente debata com o conjunto da entidade. Eu acho que tem uma grande questão em pauta, hoje, no mundo inteiro, e no Brasil em particular, agora depois desse golpe, que eu acho que o SEBS tem que olhar com maior atenção, que é não canonizar essa democracia. Essa democracia que está aí, não é a democracia que o SEBS defende no documento de 76. Essa democracia que está aí não é a democracia que estampa as nossas camisas e nossos slogans e nossas palavras de ordem quando a gente diz que saúde é democracia e democracia é saúde. Essa democracia que está aí, uma democracia que foi golpeada, que deu o golpe, o lado de lá também usa a palavra democracia. O lado de lá diz que foi em nome da democracia que a presidente democraticamente eleita foi impedida de continuar seu mandato. Essa não é a nossa democracia. Então eu acho que tirar conclusões de que nós não podemos canonizar essa democracia e buscar uma democracia com substrato, com substância de uma democracia radical, uma democracia real, é o que o SEBS precisa ter como um elemento norte filosófico. E como fazer isso daí? Eu acho que o SEBS ele tem que fazer parte de um grande movimento onde a gente faça um casamento entre a classe trabalhadora, os estudantes, os jovens, os novos atores políticos de vários movimentos que vêm aparecendo agora, que dialogam com várias identidades que vêm surgindo, da juventude, o movimento da defesa dos direitos LGBT, os movimentos feministas, o movimento dos negros da periferia, o movimento hip hop, o movimento das favelas. Todos nós precisamos encontrar mecanismos e canais de nos articular com esses movimentos para que a gente crie um novo bloco histórico. Eu acho que o desafio do SEBS é participar da construção de um novo bloco histórico progressista que consiga impor ao lado de lá, porque não vai ser convencendo o lado de lá. Nós sabemos que esse lado de lá, que nos deu um golpe nesse ano, não precisam ser convencidos de que eles deram um golpe na democracia. Eles sabem que deram um golpe na democracia. A política é disputa. A política de saúde, o SEBS só conseguiu o que conseguiu, influenciando a construção do SUS, porque disputou, porque foi tenaz, porque foi firme em suas posições. Eu acho que o SEBS ele precisa participar desse novo processo que está sendo gestado hoje ainda, mas precisa conseguir florescer mais, que é a construção de um novo bloco histórico progressista que imponha para o lado de lá um projeto de humanidade, um projeto de civilização. Porque se a gente permitir, o lado de lá vai querer que a gente continue na barbárie. Com a participação do SEBS na conformação de um novo bloco histórico, como? Primeiro, articulação com os diversos movimentos sociais, e não só articulação do ponto de vista de participarmos de reuniões, mas de a gente ser mais permeável a esses movimentos dentro da própria estrutura dos nossos núcleos, que a gente construa ações e atividades em comum nos estados, nos municípios, que a gente esteja constituindo e tecendo aí, na verdade, o meu grande sonho é que a gente conseguisse tecer um movimento tão grande ou maior do que foi o movimento da reforma sanitária nos anos 80, e dos anos 70 e 80. Meu grande sonho para que o SEBS ajudasse a catalisar, ele não vai ser o único. Nós sabemos que na saúde hoje são vários os movimentos dos mais diversos, movimento trabalhador, movimento da saúde lá, do setor de saúde do sem terra, do sem teto. Então temos uma pluralidade, que é bem diferente, inclusive até tínhamos naquele momento, mas nós temos uma maior nesse momento que a gente vive hoje em 2016. Eu acho que o SEBS ele tem que ser catalisador disso. Catalisador de uma construção unitária, uma construção que preze pela unidade, que preze pela construção coletiva, que preze por respeitar os outros e as diversas identidades, e que preze fundamentalmente por construir conjuntamente um projeto único de nação. Eu acho que é desse bloco histórico que o SEBS tem que ser parte e partícipe. Eu acho que um recado que seria interessante colocar, pela vivência que a gente teve no núcleo de São Paulo, mas eu falaria até mais, assim, pela vivência que a gente teve de uma forma geral no SEBS nesses últimos anos, é que
o SEBS não só está vivo, mas como ele cresceu nesses últimos anos. O SEBS mostrou uma vitalidade e uma capacidade de influenciar na política local e na política nacional maior do que vinha apresentando em determinados e outros momentos. Principalmente agora eu falo das políticas locais, porque nós conseguimos capilarizar mais, ter mais núcleo com atuações e conseguindo fazer uma atuação política fundamental que está acontecendo nos conselhos municipais de saúde. Então eu acho que o recado que essa história recente do SEBS dá pra gente é que é possível e que nós estamos animados para conseguir avançar com essa construção, dar mais musculatura para o SEBS e fazer com que o SEBS ele seja esse quebra-cabeça da saúde que ajude a articular a unidade dentro desse setor. Essa heterogeneidade que tem nos núcleos, né, do SEBS, assim, nós temos núcleos, por exemplo, o nosso próprio núcleo de São Paulo, ele é por conta do calendário da faculdade, muitas vezes ele dá uma desmobilizada, épocas de prova, isso acontece com vários deles, principalmente os que têm mais jovens. Os que têm mais, os velhos como eu, né, eles conseguem, se fosse mais só esse público, conseguiriam ter uma regularidade um pouco maior. Mas aí nós temos um pouco dessa dificuldade. Isso vai ter em vários núcleos. O que eu digo de vez em quando a gente tem reuniões com 3 pessoas, 4 pessoas no núcleo, de vez em quando, porque a gente tem uma reunião com 3, 4, aí daqui a um mês tem uma reunião com 20, 25, 30, no núcleo do SEBS. Não é uma reunião unitária, é uma reunião no núcleo. E aí o que eu digo, pessoal? Pessoal, o que importa é a gente manter a nossa teimosia em manter, em estar com pouco, sempre é o fundamental para a gente manter isso aqui vivo. Porque a conjuntura vai jogar um monte de gente para procurar algum lugar para despejar suas esperanças no mundo novo. E aí a gente tem que deixar o SEBS sempre, o núcleo do SEBS sempre aberto para eles serem essa esperança no mundo novo dentro do setor saúde, que é o que a gente defende. Viva o SEBS! Viva o SEBS!